Então, aleluia, graça e paz a todos os amados, a todos que me acompanham também. Marcos 1,35 é o texto que nós iremos ler agora, aleluia. Nós estamos nessa vigília, aprendendo a amar mais as bodas do Cordeiro, aleluia. O momento, a boda do Cordeiro e as bodas do Cordeiro que estamos vivendo. E Marcos 1,35, Evangelho segundo escreveu Marcos, né, capítulo 1, versículo 35. Vamos ler todo mundo junto, todo mundo que já encontrou aí, já achou, vamos juntos? Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Aleluia. Pai, abençoa a cada um aqui em entender Tua palavra e mais do que entender, o Pai está pronto a vivê-la. Molda-nos assim como barro nas mãos do hábil oleiro, sejamos nós em Tuas mãos agora, Pai. Tira de nós aquilo que não Te agrada, faz em nós o Teu querer. Ó Pai, levanta-nos como Tua igreja nessa terra, para amar a Tua presença, para viver a igreja intensamente e de uma forma consciente, intencional também, Pai. Em o nome e pelo sangue do Teu Filho, quanto a mim faz bem-aventuradas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração em Tua presença, ó rocha minha e redentor meu. Aleluia. Amém. Podemos sentar, amados. Aleluia. Então, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Cefas. Estou aqui com um grupo amado de irmãos e irmãs para juntos estudarmos a palavra. Nós estamos meditando agora sobre amando as bodas do Cordeiro. É preciso, gente, para a gente entender amar e amar mais e mais, é preciso orar em tempos separados para isso. Primeira coisa que eu quero dizer a vocês. É preciso a gente ter tempos separados para a oração. E a Escritura, ela nos mostra, ela não nos obriga, não nos impõe como obrigação, mas mostra a vontade do nosso Pai. Você tem vontade? Tem prato da culinária nordestina que você gosta mais do que outro, você não tem gosto. Agora, todo mundo tem gosto, mas o Criador de todas as coisas não pode ter gosto. Não pode dizer o que é bom. E o nosso gosto, diferente do dele, é baseado, às vezes, em nada. Ou seja, às vezes a gente gosta de uma coisa sem ter fundamento, Mas quando ele gosta de alguma coisa, ele tem fundamento eterno. Amém? Ele tem fundamento eterno. Ele tem esse fundamento de sabedoria eterna. Se chama juízos dele, que revela-se na justiça dele. Então, a palavra manda a gente buscar, a gente viu aqui as madrugadas, que é dividida em 4 partes, né? As vigílias da madrugada na mente do povo hebreu, lá do primeiro século, era dividida em 4 partes. Quando é que começava já a vigília da noite, da madrugada? A primeira vigília era das 6 horas da noite até 6 mais 3, 9, até as 21 horas. A segunda vigília, das 21 às 24. A terceira vigília, de 0 hora às 3 horas da manhã. E a quarta vigília, de 3 às 6. Amém? Então eram as 4 vigílias. A alta madrugada é justamente o meio, a meia-noite. A meia-noite da parábola, que a gente leu agora há pouco também. E aqui diz literalmente que sendo alta madrugada, ele levantou-se e saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. O que é um lugar deserto? Um lugar onde ele não fosse atrapalhado, um lugar onde ele estivesse sozinho em comunhão com o Pai. Amém? Então, cada um aqui, ele é modelo em tudo. Nosso Salvador, nosso Rei, o nosso Mestre, ele é o Mestre da nossa vida, ele é o Mestre da sua vida. Você só é seguidor dele se ele for o Mestre da sua vida. Então, ele tinha horário marcado. Alta madrugada, meia-noite. O povo naquela época costumava dormir cedo, 6h30, 7 horas da noite. Assim como era, ainda hoje, quando dá 7 horas da noite, eu tenho uma memória fisiológica de quando eu era menino. Quando eu era menino, às 7 horas da noite eu ia dormir. Aí eu tenho um sono mais pesado nesse horário, mas só que como adulto a gente não vive essas luzes fortes hoje em dia, né? Aquelas luzes bem brancas, de 8.000 kelvins para cima, né? 7.000, 6.000, 7.000 kelvins para cima. Essa aqui é de baixa temperatura, é de 3.500 kelvins. Por isso também dá sono para muita gente, porque ela é preparada para que a gente durma. Só que as pessoas não têm mais ciência disso, né? Aí a gente fica acordado até tarde, meia-noite. Quando dá 10 horas da noite, 11 horas, a gente vai dormir, não se levanta para orar. Se levantar de madrugada está prejudicando a saúde. Então, nós precisamos aprender e organizar a nossa vida de tal maneira que a gente tenha tempos a sós com Ele. Ah, mas quem dita é o mundo hoje em dia? Não. Não é o mundo. Quando você chegar diante dele, ele disser assim, por que você não separou o melhor horário para estar na minha presença? E a gente vai dizer, não, porque eu não pude, por causa disso e daquilo outro. Ele vai dizer, não, você não quis. Porque quando a gente quer algo, a gente arruma espaço na nossa vida. A gente move tudo de lugar. A gente tira tudo do lugar e consegue quando a gente quer alguma coisa. Quando a gente não quer, a gente tem desculpas. Nós temos desculpas. Então isso se chama prioridade. Amém? Então, ele dá o exemplo de se levantar na madrugada. Não por uma obrigação,
mas por uma expressão de amor, uma expressão de prioridade. Quem ama busca, quem ama dá prioridade, quem ama deseja estar com o noivo, que é Yahshua. Amém? A gente vai ler também agora, dentro desse tema, o Salmo 104, versículo 19. Lá no livro de Salmos, abra sua Bíblia, no Salmo 104, Salmo 104, amém, aleluia, versículo, quem já decorou, já deu até para decorar, Salmo 104, versículo 19. O que é que diz o versículo 19 aí? Vamos ler, quem pode ler junto comigo aí o versículo 19? Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Ele fez a lua para marcar o tempo, nosso Pai. E até o sol conhece a hora do seu ocaso. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1. A gente vai ler o versículo 14 e 15. Amém? No terceiro dia, depois do terceiro dia, disse, versículo 14, disse também o Altíssimo Yahweh, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, gravem isso aí, não sejam para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. E assim se fez. Veja aí que o último propósito é para alumiar a terra. Tem gente que pensa que o propósito principal do sol é esse. Não. Foi dado para sinais, para estações, para dias, para marcar os dias e para marcar os anos, e também para alumiar a terra. Você sabe o que é alumiar, né? Português mais arcaico, mais antigo, o mesmo que iluminar, clarear a terra, e com seus efeitos biológicos, né? Em toda a criação, seus efeitos físicos e químicos em toda a obra da criação. Aí o versículo 16, fez o Altíssimo Yahweh os dois grandes luzeiros, dois principais, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Os luminares, as estrelas são também luminares. Também os planetas são chamados de estrelas errantes, porque os planetas são estrelas que se movem ao longo do ano de posição, eles movem-se de posição. As estrelas do céu não, elas sempre estão fixas. Só que elas ao longo do ano vão andando todas juntas, as estrelas. E os luminares, as estrelas errantes dos planetas, se movem mais rápido, dependendo de um dia para o outro, estão em locais diferentes. Amém? Mas isso foi dado para sinais, para estações, para os anos e os dias, e também para alumiar a terra. Aleluia! Então, amados, as Escrituras nos revelam que existem tempos e que os tempos têm um fundamento na sabedoria eterna do nosso Pai. Não é baseado assim em achismo. Eu quero, porque Ele é o Criador, eu quero que seja assim. Não, tem fundamento o que Ele quer. Vocês concordam, creio? Amém? Ele revelou isso nas Escrituras. Então, assim também existe um dia chamado Shabat, que não tem nada a ver com adventista, com guardar dia para ser salvo, com guardar dia para dizer que é um sinal de salvação. Não é nada disso. Mas existem dias que Ele escolheu para que a sua igreja se reúna, e existem portas que estão abertas nesse dia. Mas a porta não é o sangue de Yahshua, é o sangue de Yahshua. Essas portas que estão abertas é até para os ímpios. São momentos especiais em que Ele está especialmente julgando situações, está julgando causas da nossa vida, coisas que a gente está pleiteando. Então Ele trabalha também com períodos, com ciclos. Toda a criação revela que o nosso Pai trabalha com ciclos. E Ele trabalha com ciclos de 7 dias também para exercer juízo sobre cada criatura sobre a terra. São os ciclos. Amém? Então, qual o nosso acesso a Ele? Nós temos acesso de salvação total através de Yahshua, da obra de Yahshua. Mas existem ocasiões especiais. Não é que Ele está mais acessível ou menos acessível, não. Mas são ocasiões de portas abertas, onde Ele está especialmente tratando da nossa semana. E nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Yahshua. Entenderam isso? Não vou me entrar muito profundamente não, mas eu queria dizer isso. Então, Ele trabalha com ciclos determinados. As estações do ano revelam ciclos. As estações do nosso corpo revelam ciclos. Um dia revela um ciclo, que a ciência hoje sabe são ciclos circadianos. O nosso corpo trabalha com ciclo. Alguém diz assim, mas estômago não sabe que é dia e noite. Estômago é um saco que fica no escuro dentro do corpo, não sabe se está de dia e de noite. Está enganada essa declaração.
O estômago não sabe, mas o nosso corpo sabe. E as luzes, elas interferem em uma glândula que comanda todas as outras 7 glândulas principais do nosso corpo. A glândula chamada hipófise, ela comanda todo o nosso sistema endócrino. E ela trabalha com um ciclo de um dia. Então existe o amanhecer, existe você olhar para o sol, existe o anoitecer, você olhar o sol se pondo, existe o meio-dia. E isso fala-nos de coisas espirituais. Essas coisas terrenas, materiais, elas apenas são símbolos de coisas superiores. Amém? Então, quem é a estrela da nossa vida que deve guiar a nossa saúde? Se chama Yahshua. Ele é chamado a estrela, a mais brilhante estrela da manhã. A rosa de Saron, a estrela da manhã. Aleluia. Amém? Aleluia. E nós estamos vivendo bodas, porque cada encontro da igreja é uma boda. Cada dia de madrugada você tem um encontro marcado. É um ciclo para fazer um círculo de oração. Amém? Você pode trocar a palavra ciclo por círculo. Um círculo perfeito. Tem um começo, meio e o fim é exatamente no começo. Então existe um círculo em que a gente está orando, vigiando na presença dele, com louvores, com cânticos e adoração, com a leitura da palavra, porque ele fala conosco pela palavra, e a gente também vai a ele clamar e apresentar a ele nossos pedidos. Amém? Terceira coisa que eu quero mencionar sobre a gente aprender a amar as bodas. Quando você vai vivendo as bodas, você vai amando, você vai tendo mais prazer em estar vivendo esses momentos. Então, por exemplo, quem está aqui, quem tem frequentado as sextas-feiras, né, tem sentido mais falta quando, por algum motivo excepcional, não tem ou não pode vir. Então, isso é algo crescente. Quanto mais você ama, mais rapidamente, mais intensamente você vai amar. É como amar uma pessoa. Tem um começo. Mas quando esse amor se torna verdadeiro, a tendência é esse amor crescer. Só se houver alguma coisa realmente grave que venha quebrar esse caminho. Mas o caminho do amor é o crescimento. Então, na nossa relação com o nosso Pai, com o Salvador Yahshua, e o nosso Pai Yahweh, o Altíssimo, quando a gente vai desenvolvendo esse amor nas bodas, a gente precisa disso, a gente só vai aumentar. Terceira coisa é a vigilância que prepara a noiva, prepara a igreja para a grande boda. Então, há necessidade também de vigilância. Abra sua Bíblia agora em Lucas, capítulo 12, versículo 37. Lucas 12, 37. A gente já está terminando essa ministração da palavra, preciosíssima, importante demais, mas é uma palavra breve. Lucas 12, versículo 37, diz assim, 12, 37. Quem encontrou aí, quiser ler também, se a sua edição for igual à minha, pode ler. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu amo, quando vier, o encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhe lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Bem-aventurado. Bem-aventurado é o quê? Muito feliz. Muito feliz. Feliz demais. Feliz demais é quem? Quem é bem-aventurado? Aqueles servos que quando o seu amo vier, os encontrar vigilantes. Aí ele diz o que é que vai acontecer. Em verdade eu vos digo, em verdade, que o seu amo, o seu rei, ele vai fazer o quê? Naquele banquete, naquela boda do cordeiro. Nessa grande boda, como é que vai acontecer? Já imaginou? O rei de toda a glória, ele vai colocar uma toalha grande no lombo, vai se cingir no lombo, e ele vai se aproximar de você, de cada um que estiver ali. E ele vai dar a você lugar à mesa, ele vai chamar você pelo nome, ele vai pegar você pela sua mão. Vai pegar você pela sua mão e vai trazer você para a mesa dele. E depois vai servir você com coisas que você não imagina, com as comidas mais saborosas, com as comidas, o melhor alimento que existe. Você nunca pôde nem sonhar. A energia que esse alimento, o bem-estar que esse alimento vai dar a você, a força que você vai ser tomado naquela hora. Aleluia. E além de tudo, a presença dele em amor. Então, que nós esperamos e não esperemos despreparados, mas que nós estejamos vigilantes, esperando e apressando. Como é que a gente apressa, gente? A gente apressa à medida que a gente vive a vontade dele. Quando entrar a plenitude dos gentios, vai pregando o evangelho. Não é que vai ter que pregar o evangelho em todo lugar, não. Isso é depois da grande tribulação. Será pregado o evangelho do reino a todas as nações, então virá o fim. É outra questão, é lá no final. Mas para a gente apressar o arrebatamento, também é através da evangelização. Só que a palavra diz quando entrar a plenitude dos gentios. Quando os gentios entrar, então o endurecimento que fez Israel vai ser tirado
e haverá então salvação para a nação de Israel. Então cada vigília é um ensaio espiritual. Cada um deve estar em oração e cada oração também é um preparo. Cada encontro é uma antecipação. Eu quero concluir com vocês pensando na seguinte frase. Pense bem no que eu vou dizer agora. Preste muita atenção, é muito importante isso para você, cada um aqui. Nós amamos o noivo quando buscamos sua presença. A gente não pode amar só de palavra, a gente tem que amar em atitude. Amém? Então, tome hoje a atitude de separar o melhor da tua noite, de procurar ter melhor qualidade de sono, para que você possa também não estar prejudicando o templo. Porque o nosso objetivo aqui não é viver muito aqui na terra, não. Mas você é chamado por ele para cuidar do templo. Ah, por que é que você, Marco, não come tal coisa? Por que é que você procura dormir tal horário? Por que é que você procura fazer atividade física? Porque você está querendo viver muito, é? Pode ser que eu morra muito mais rápido do que quem anda aí embriagado, quem anda aí fumando. Sabe que o fumo é cancerígeno, né? Quem anda aí com outras drogas, quem anda aí uma vida louca, insensata, na vida do crime. Talvez viva até mais tempo aqui nessa terra do que Marcos Cefas. Mas eu não estou procurando, gente, viver mais. Estou procurando viver e ser achado fiel. Então, se você ama ao teu rei, você vai procurar ter uma qualidade de sono melhor e também ter momento durante a noite em que você vai separar, abra mão de determinadas coisas, para que o seu amor por ele não fique só de palavra da boca para fora. Tenha atitude, você está na presença dele. Como é que você faz isso? Você canta um louvor, pode ser baixinho. Vá para um lugar na sua casa, você canta um louvor, é um ciclo. Canta um louvor, medita num versículo. Não aconselho que ninguém está abrindo o smartphone, a não ser que você coloque a tela de proteção e use aquele óculos que cancela a luz azul. Aí você abre só o versículo, para não estar vendo aí coisa de internet de madrugada, para você não estar perdendo seu tempo, sua saúde. Não é? E o propósito de buscar ele. Aí você lê um versículo, pergunta a ele o que ele está dizendo, qual a direção que ele tem na sua vida e entra em oração. Então isso é buscar ele pela madrugada. Amém? Você canta um louvor, lê um versículo, um trecho pequeno da Escritura e vai orar. Aleluia. Amém. E o bom Pai esteja dando a cada um aqui esse entendimento que Ele me passou para convidar vocês nessa noite, para despertar mais e mais vocês a amar as bodas do Cordeiro. Amém? Aleluia. Pai, graça e dou por esse amor que tem posto dentro do meu coração, tem posto também dentro do coração dos meus irmãos e irmãs. Que esse amor cresça nessa hora agora. Em nome de Alcha, Pai, eu te rogo, assim é. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Amém.